Olá, eu sou o Fernando e esse aqui é o meu projeto para o Tech Challenge da pós-graduação e a Paradev da FIAP. É um otimizador de rotas médicas com inteligência artificial. O desafio é resolver um problema logístico complexo inspirado no caixeiro viajante para uma operação de entrega de medicamentos para auxiliar um hospital universitário. Precisamos otimizar uma rota de uma frota mista, composta por uma van e um drone auxiliar, considerando restrições o mais próximos possível do mundo real, como capacidade de carga, autonomia, combustível e urgência de cada entrega. Para resolver isso, eu desenvolvi uma aplicação full stack completa. O coração do sistema é um algoritmo genético em Python que encontra rotas mais eficientes. E para tornar a solução verdadeiramente útil para a equipe de entrega, a aplicação se integra com uma LLM do Gemini. E a inteligência artificial gera relatórios operacionais detalhados respondendo a perguntas em tempo real sobre os dados da rota. A solução é totalmente baseada em nuvem, com o back-end rodando em um container Docker no Google Cloud Run, e o front-end foi desenvolvido em React e hospedado com Netlify. Essa é a interface principal da aplicação, e aqui o operador de logística pode configurar todos os parâmetros de uma simulação. Ele pode configurar informações como pontos de entrega, capacidade da van, autonomia, número de população, número de gerações e mutação que a gente vai explicar mais para frente. Vamos começar então num cenário mais simples, utilizando apenas uma van e 8 entregas. Vamos deixar a opção do drone desmarcada inicialmente. Nesse momento, o front-end envia uma configuração para a nossa API na nuvem. O back-end está executando o algoritmo genético que testa milhares de combinações de rota através de centenas de gerações para encontrar a melhor solução. E aqui no resultado, ele depois de encontrar uma rota válida no mapa, a gente vê que a van tem um trajeto em azul, aonde obrigatoriamente ele precisa visitar todos os pontos, e os laranjas são postos de combustíveis para reabastecimento, são postos de forma automatizada, de acordo com as limitações da van. E aqui embaixo a gente tem o custo da operação, né? Que toda a sequência e com os números de paradas. Isso é, ele gerou uma função de fitness que é o total da nossa rota em quilômetros. Vamos ver agora como que fica com a frota mista, né? Vamos manter os mesmos 8 pontos de entrega, mas dessa vez vamos habilitar o drone auxiliar e clicar para otimizar. O drone ele possui uma limitação de até 110 quilômetros de distância. Sendo assim, se ele não achar nenhuma rota próxima, ele não vai fazer parte da rota. E aí a gente tem também aqui uma segunda tentativa. No caso dele não encontrar na primeira uma rota otimizada, automaticamente ele vai tentar gerar uma segunda. E aqui a gente vê pela linha tracejada que ele achou um ponto de entrega para o drone. Nesse caso agora os pontos de entrega mais distantes ficam com a van e o drone otimiza essa entrega mais próxima para que ele alivie então na rota essa etapa do percurso para a van. Mas como é que a equipe de entrega usa essas informações, né? E é aqui que a inteligência artificial entra. Vou clicar aqui em gerar relatório e nesse momento estamos enviando todos os dados da rota otimizada para a API do Google com um prompt detalhado que instrui a inteligência artificial a agir como um coordenador de logística. Ele vai varrer todos os dados da rota encontrada com sequências e vai acabar gerando um relatório estruturado e a sequência de cada uma das entregas com o seu nível de criticidade também.
Aqui mais para baixo temos umas informações de tempo de entrega, tanto para o motorista da van quanto para o operador do drone, e também algumas sugestões que podem ser utilizadas para otimizar a rota. Informações, às vezes, de números de paradas, o tempo em que são utilizadas em cada um dessas paradas, o tempo de descanso e etc. Além do relatório, a equipe pode conversar com os dados através da inteligência artificial, com perguntas ou com alguns prompts já sugeridos aqui. As informações são geradas para LLM do Gemini e do Google e através dos dados brutos das informações que foram geradas pela função do algoritmo genético, ele acaba respondendo em tempo real. Aqui também é possível fazer perguntas de acordo com a necessidade, como por exemplo, o que aconteceria se aumentasse o tempo de descanso entre as entregas, ou qual que é a missão do drone, qualquer coisa que poderia ser utilizado para otimizar. Mas como é que tudo isso funciona? Como que é calculado na parte do back-end? A arquitetura é baseada em serviços desaclopados, o front-end cuida da interface e o back-end da lógica de negócio e a inteligência artificial da parte de análise de texto, né? Aqui, o núcleo da nossa solução é esse script de algoritmos genéticos. Aqui é onde tudo acontece, toda a otimização, seguindo todos os princípios da parte de evolução. Tudo começa na função de fitness. A parte da função da van aqui, que é o nosso juiz, que para cada rota candidata ela simula a viagem completa. Ela verifica se a capacidade de carga não foi excedida, se a autonomia de combustível é suficiente para cada trecho, incluindo a lógica de abastecimento. As rotas que violam essas regras recebem uma penalidade altíssima e são consideradas inaptas, sendo eliminadas do processo. Os melhores indivíduos, né, ou seja, as rotas mais eficientes, são selecionadas para reproduzir utilizando um operador otimizado de order crossover. Essa função ela pega a fatia de uma rota pi e preenche o resto com a ordem das cidades de uma outra rota pi. Isso garante que criamos filhos que herdem boas características de ambas as rotas parentais de forma estruturada. E para garantir a diversidade genética e evitar que o algoritmo fique preso em uma solução boa, mas não ótima, aplicamos a mutação. Utilizamos a mutação por inversão. Com uma pequena probabilidade, essa função pega um trecho aleatório da rota e inverte. Essa pequena perturbação, ela pode, por acaso, criar um atalho que o crossover sozinho não descobriria, permitindo assim que o algoritmo explore novas e melhores soluções. Isso é, ela pode inverter um trecho da parte genética da função pai para poder criar uma nova função filho melhorada e otimizada. Esse ciclo de avaliação, seleção, crossover e mutação se repete por centenas de gerações, resultando em uma rota cada vez mais otimizada nessa função de otimização. Pois bem, a integração depois com a IA é feita nesse serviço, onde a gente pode olhar nesse script aqui de LLM. Aqui está um prompt que a gente construiu, ele é altamente estruturado, fornecendo à inteligência artificial o contexto, os dados brutos e a estrutura de saída obrigatória. Isso garante relatórios consistentes e precisos com recomendações aos entregadores e ao operador da van, e até mesmo para responder as perguntas necessárias ao relatório com base nas operações.
E para garantir a portabilidade, um deploy confiável, toda aplicação back-end é containerizada utilizando esse Dockerfile que configura as informações para poder fazer o deploy em nuvem. E a gente vê aqui que utilizando um Google Cloud Run no nosso serviço rodando no Google, servindo a API para o nosso front-end de uma forma escalável e segura. A gente pode acompanhar através aqui da parte de serviço dela todo o processo do uso do cálculo da operação do algoritmo logístico, aonde ele encontra a melhor função de fitness e a resposta para as APIs. Em resumo, o projeto ele cumpre todos os requisitos dos desafios. Nós desenvolvemos um algoritmo genético funcional para um problema de roteamento com múltiplos veículos e restrições complexas, adaptando a realidade o máximo possível, integrado aqui com uma inteligência artificial de ponta para poder gerar uma inteligência acionável. E implantamos toda essa solução completa em nuvem. O maior desafio foi modelar corretamente a interação entre a van e o drone, e o que exigiu várias interações e depurações. Isso reforçou a importância de ter um bom ciclo de teste e pensar profundamente na lógica do problema. Para poder rodar todo esse processo aqui, vocês podem encontrar as informações dentro do meu repositório no GitHub. Muito obrigado por toda a atenção.